Olá, meus queridos alunos e alunas aqui da Faculdade Escola Paulista de Direito, né? Sejam bem-vindos. Estamos aqui com o professor e aí nosso mestre e autor de diversos livros e que me deu aula e eu realmente tenho uma admiração enorme, que é o professor Rogério Sanches. Um professor atualizado no Ministério Público, sempre atuante no Ministério Público, nunca abandonou o Ministério Público, sempre foi um feroz aí defensor do direito penal e do direito processual penal. Então, vou fazer algumas perguntas, professor, representando os alunos, né? A curiosidade que eu tinha enquanto aluna. Então, quando a gente vê um grande mestre, alguém que nos inspira e que nos traz essa energia boa, que sempre está ávido, está sempre feliz, está sempre bem, isso a gente sabe que é uma verdade, né? O bom humor é uma característica sua. Me conta uma coisa, o que te levou a fazer a faculdade de Direito, assim que acabou o ensino médio? Bom, antes de mais nada, Simone, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Espero poder esclarecer algumas dúvidas ou até curiosidades. Já respondendo a sua primeira pergunta, o que me levou a fazer a faculdade de Direito? Na verdade, eu fiz a faculdade de Direito pensando na carreira diplomática. Eu morei muito tempo fora do país, meu pai, ele trabalhou fora do país, então eu convivi muito com diplomatas. E na época que eu prestei vestibular, você tinha que fazer 60% de um curso superior e os outros 40% você fazia no Instituto Rio Branco. E aí eles recomendavam economia, história, direito, relações internacionais, faculdades que dialogavam bem com essa segunda etapa no Instituto Rio Branco. E eu fiz direito, repito, pensando na carreira diplomática. Então foi assim que eu decidi fazer a faculdade de Direito, mas não para ser um operador do direito, para seguir carreira no Instituto Rio Branco. Com 18 anos já tinha esse posicionamento de querer ser um diplomata? Sim, 18 anos. Eu acabei entrando primeiro no Mackenzie, em administração, com ênfase em comércio exterior, não gostei, e aí eu abandonei e fiz Direito, mas focando o Instituto Rio Branco. E acabou com essa mesma intenção ou acabou diferente a faculdade? Pois é, no primeiro ano eu mantive o propósito. No segundo ano eu conheci o Ministério Público. Eu fui fazer estágio no Ministério Público. Fui fazer estágio porque eu queria fazer estágio. Eu queria me sentir operando o direito, etc. E eu queria fazer o estágio. E aí o Ministério Público abriu as portas para mim, um promotor. Não tinha ainda estágio oficial, concurso para estagiário, era tudo estagiário extraoficial. O promotor de justiça, ele falou com algumas pessoas que precisavam do estagiário, eu fui lá, conversei com ele, ele falou, não, você começa a fazer estágio comigo. E aí eu me apaixonei pela instituição e acabou o Instituto Rio Branco e foi só Ministério Público dali para frente. Nunca mais fez estágio em outra área? Nada. Não fiz estágio em outra área, me formei, não advoguei, então eu falo que eu tenho esse vício de origem e eu não conheço o dia a dia de outra carreira, não conheço o dia a dia do advogado, conheço porque meu irmão é advogado, mas não conheço na minha pele, do policial, do juiz. Trabalho desde quando eu comecei o estágio no Ministério Público. E aí foi prestar concurso, foi fácil de passar porque já vivia, ou teve a dificuldade de entrar no concurso e ficou algum tempo prestando? Na minha época não tinha quarentena de início, a história de ficar 3 anos com atividade jurídica, que eu sou contra, sempre fui contra, mas não tinha isso. Então eu me formei, já prestei um concurso, eu me formei em janeiro, em abril eu prestei o concurso do Ministério Público de Minas, fui para a segunda fase, reprovei na segunda fase, mas já estava inscrito no concurso do MP de São Paulo. Primeira fase foi em novembro, segunda fase foi em dezembro, fase oral março do ano seguinte eu que me formei, aí eu tomei posse em maio. Então foi um aninho tomei posse em junho. Foi só um ano que ficou no concurso, mais ou menos? Eu fiquei estudando já comecei a estudar no 5º ano da faculdade. Já sabia que queria carreira, já estudou. Isso é uma dica para os alunos, hein? Já. Eu já tinha isso bem definido. O que eu acho, quando você fala uma dica para quem está nos ouvindo e assistindo, é uma dica valiosa. Se você tem definido muito bem o que você quer, não que você não possa flertar com outros concursos, outras carreiras,
Mas você definindo bem o que você quer, você não pula de galho em galho. E isso te traz um estudo mais efetivo, você tem o foco, e você acaba dialogando com as matérias que você sabe que são mais importantes. Isso foi relevante na minha aprovação. Eu já estava estudando no 5º ano, mas se a gente contar do dia em que eu me formei, da colação de grau, demorou para minha posse 18 meses. Certo. E nesse tempo não houve outro concurso? Nunca prestou nem nada? Não. Tem até, não sei se dá para falar, por conta do tempo, mas tem até uma história interessante, que nesse concurso do Ministério Público, eu prestei o concurso, Ministério Público de São Paulo, e eu fui muito bem na primeira fase. Mas a primeira fase, a prova é objetiva, então... aí eu fui para a segunda fase. Como eu sempre fiz estágio no Ministério Público, etc., eu estava muito confiante na segunda fase, principalmente com a peça prática, porque eu tinha uma intimidade com as peças práticas e tal. E aí, a dissertação caiu o que eu mais queria, que foi teoria geral do crime, culpabilidade. Culpabilidade, inimputabilidade, imputabilidade, que você conhece melhor que ninguém. Então, a dissertação eu me garanti. 5 questões escritas, das 5, 3 eu estava confiante. E aí eu precisava fazer uma boa peça prática para assegurar minha aprovação para a fase oral. A peça prática caiu um problema relativamente complexo envolvendo tráfico de drogas, flagrante preparado, relativamente complexo. Mas tráfico de drogas que eu tinha intimidade, fazia parte do meu dia a dia. Quase a maioria hoje. Exato. Eu fiz a denúncia, era uma denúncia, mas eu não arrolei testemunhas. Então imagina o que é fazer uma denúncia de tráfico de drogas e não arrolar testemunha. Momento peremptório de arrolar. Entendeu? Exatamente. É ali que você arrola sob pena de preclusão. E aí eu cheguei em casa e falei, não vou passar na prova, vou zerar a prova, porque eu achava que eu tinha que ter a peça prática zerada. Eu não arrolei testemunha numa denúncia de tráfico. E eu sofri com muita antecedência. Eu sempre falo agora, não sofra com antecedência, calma. Quem sofre com antecedência pode acabar sofrendo 2 vezes. Exato. Ou uma só vez inutilmente. E aí isso foi em dezembro, a segunda fase. Eu tinha certeza que eu não ia passar. Aí veio o Natal, veio o Ano Novo, e eu dei esse tempo para mim de 15 dias sem estudar. Minha prova foi dia 19 de dezembro, se eu não me engano. E eu falei, no dia 19 de dezembro, ao dia seguinte, ao aniversário da minha mãe, que é 4 de janeiro, eu não vou estudar, vou descansar 15 dias. Dia 5 de janeiro eu volto a estudar. E aí eu comecei a estudar para a magistratura, porque abriu o concurso da magistratura. Você já achava que não tinha... Eu falei, eu não vou passar, vou prestar magistratura. E quando abriu o concurso da magistratura, aquela época não era como hoje, você faz inscrição online, etc. Tal. Você tinha que tirar fotografia 3x4, grampear não sei o que mais, ir até o tribunal. E eu fiz tudo isso, e eu lembro que era o último dia de fazer a inscrição para a magistratura, eu fui conversar com um promotor que eu fiz estágio, que você inclusive já sabe até quem é, pai de um amigo em comum. Ah, sim. O nome dele é João Valente. Eu falei, olha, eu estou indo prestar a magistratura. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu acho que eu não vou passar no MP. Ele falou, mas você quer ser juiz? Eu falei, não, mas se eu passar, eu não vou ficar feliz, não vou ficar triste. Até porque eu acho que a pessoa se adequa. Eu conheço muitas pessoas que queriam ser juiz, passaram no MP, estão realizados, e muitas pessoas que queriam ser MP, passaram na magistratura, estão realizados. São formas diferentes de você promover justiça. Aí ele falou, Rogério, mas você acabou de se formar, você tem DNA de promotor, você quer ser promotor, teu sonho é ser promotor, ainda que você não passe. Dá uma chance a mais para o Ministério Público. E o que eu fiz? Era o penúltimo dia, você vai entender o que significa. Eu rasguei a ficha de inscrição. Isso significa que não dá tempo de você ir atrás de outra. Não dá, humanamente impossível. E é interessante porque eu rasguei dia 7 de fevereiro. Eu falo as datas porque eu não esqueço mais. Eu rasguei dia 7 de fevereiro. Dia 8 de fevereiro de 1999. E o professor já é desde 99 promotor. Pois é, dia 8 de fevereiro saiu o resultado da segunda fase. Aí um amigo meu me ligou e falou, Rogério, saiu o resultado. Eu falei, mas aonde? Ele, amanhã sai no Diário Oficial. Eu fazia isso na madrugada. Mas o Damásio já tem a lista. Porque saía publicado na imprensa. Damásio já tem a lista. Liga lá.
mas você não perguntou meu nome? Não podemos, você só pode perguntar uma pessoa. Aí eu liguei lá e a menina atendeu. Eu falei, olha, eu gostaria, um minutinho, qual que é o seu nome? Eu falei, meu Deus, eu vontade de falar o nome do meu amigo, só para escutar que eu passei, né? Que eu já sabia que ele tinha passado. Aí eu falei meu nome, era um minutinho. Eu falei, ai meu Deus, aquilo parecia uma eternidade. Ela falou, Rogério, o quê? Eu falei, Santos Cunha. Ela falou, parabéns, você passou. Olha, que no arrepio. dia seguinte, ao dia que eu rasguei a inscrição. Aí eu fui para a fase oral, minha fase oral foi logo depois, foi dia 24 de março. Eu fui um dos primeiros a ser sabatinados, o resultado saiu em maio, dia 31 de maio, e eu tomei posse dia 15 de junho. Olha, como você falou que não. Antes de conversar, eu falei, professor, você não vai lembrar. Ele falou, não vou lembrar as datas. Olha como a gente puxa e lembra de tão marcante essas que datas, foi. sim, essas datas é porque foi muito marcante para mim. Eu lembro, inclusive, o dia que eu fui ver eu fui ouvir o resultado, fui assistir o resultado. Que é depois e era horrível, porque todo mundo. Todo mundo, e ali tem quem passa e quem não passa. É choro e alegria, e você não sabe compartilhar, E eu né? fui Todo mundo com tem que passar 3 por isso. amigos de Campinas, nós fomos em 4, no mesmo carro de Campinas para São Paulo para ouvirmos o resultado. E aí eu fiquei falando, nós estamos indo sorrindo, como é que vai ser a volta? Porque será que os 4 vão passar? Os 4 passaram. Ai, que bom, voltaram os 4 Voltaram sorrindo. os 4, a gente... Nem voltaram. a gente já parou e comemorou junto, foi muito bacana, foi muito bacana. E até agora são 25 anos de MP? Eu fiz 25 anos agora, dia 15 de junho de 2024. Você consegue lembrar por onde você passou do MP? Assim, todas as varas? Não. Eu consigo lembrar, assim, como substituto eu fiquei pulando de comarca em comarca, de julho de 99 até fevereiro de 2021. Então eu lembro, a minha primeira comarca como substituto foi Peruíbe. Depois eu fui para Igarapava. Igarapava eu fiquei muito tempo. Foi uma comarca complicadíssima. Tinham assassinado o prefeito, o vice que era o suspeito e acabou sendo condenado junto com vereadores. Foi horrível. Depois de Igarapava, eu vim aqui para São Paulo, fiquei na Lapa. Menor carente, só trabalhava com menor carente. Depois eu fui para Santa Bárbara do Oeste, depois eu fui para Osasco, Pedreira, Cruzeiro, Jacareí. Olha isso, gente. Até eu assumi minha primeira promotoria como titular, que foi Santa Rosa de Viterbo. Nossa, aí eu fiquei em Santa Rosa de Viterbo. Santa Rosa de Viterbo eu fiquei até 2004. Em 2004 eu fui para Vinhedo, e aí eu fiquei em Vinhedo até 2018. Em 2018 eu me promovi para a promotoria do júri de Campinas. Então hoje eu sou titular da promotoria de justiça do júri de Campinas. E a vida particular nisso? Muito preocupa também os alunos que querem uma carreira pública, tem que ir para o interior, tem que fazer esse pinga, né? Esse jogo de... e tem que ter, né? Tem que ter essa disponibilidade. Exatamente. Como foi a vida pessoal nisso? Isso que você pergunta é importante até para justificar por que eu nunca quis concurso federal. Eu sempre admiti ficar pulando de lugar em lugar dentro do meu estado. Carreira federal, ela pode te obrigar a fazer esse pula-pula nos 4 cantos do nosso país. E eu não queria isso. Eu queria o Ministério Público de São Paulo e com a certeza de que o Estado de São Paulo é o meu limite. Mesmo assim, você pula bastante, como eu te falei. Eu estava em Peruíbe, eu abri o Diário Oficial, eu sabia que depois de 2 dias eu tinha que ir para Igarapava. De Peruíbe a Igarapava são 700 quilômetros. É mais longe que se você for do Algarve ao Porto, em Portugal. Se você for de Faro ao Porto... Daqui a Minas Gerais, você chega no meio de Minas Gerais. Entendeu? Aliás, Igarapava é a fronteira com Uberaba. E aí minha esposa, na época era minha namorada, ela não... A primeira comarca que eu fui, que é Peruíbe, como substituto, eu levei minha mãe e minha namorada. Falei, meu Deus, como é que é? Como é que eu vou ter que morar? Nunca morei sozinho, né? Aí eu realmente levei minha mãe e minha namorada. Mas depois me mandaram para Igarapava, eu achava que seria um tratamento cruel, desumano e degradante com elas, eu fui sozinho. E ali eu acabei até crescendo pessoalmente. Mas eu pulei bastante, minha esposa, na época namorada, não me acompanhou, nem ela queria, nem eu achava saudável. E eu demorei, eu sempre projetei ficar na região de Vinhedo, porque ela é de Vinhedo, eu sou de Campinas.
E eu demorei 5 anos para isso. E ela te esperou. Me esperou. Então, são 5 anos de um certo sacrifício. Agora, é um sacrifício por um lado, mas você fazendo o que você gosta do outro. E aqui vai mais uma dica. Passa no concurso que você vai ter prazer de Exato. acordar e trabalhar. Falar que segunda-feira a sexta é um prazer. Exatamente. E final de semana é outro. Se você prestar um concurso onde você vai exercer uma função que você não gosta, Só por dinheiro, junto com esse sacrifício, sai de perto. aí deve ser terrível. E aí quando você volta, você casa e consegue, então, ficar mais perto da família e fazer sua vida. Sim, aí eu me Foi aquele instalo em sacrifício Vinhedo, de- moro em Vinhedo. Feliz com os filhos, aí Exatamente. que começou. Exatamente. E me conta escrever os livros. Ó, tô com aqui um livro do professor de prática, na verdade, para o Ministério Público. Ele não é pouco fanático pelo Ministério Público. Além dos códigos penal e processo penal, como que você começou a escrever? Que não foi com certeza prática, você começou num código penal, né? Não, na verdade, o primeiro livro que eu escrevi, ele foi uma evolução de uma apostila que eu fiz. Eu comecei a dar aula num curso em Ribeirão Preto, e aí, o primeiro curso que eu comecei a dar aula foi um curso em Sorocaba, onde eu fui promotor substituto em Sorocaba, e o juiz que eu estava fazendo audiência, ele tinha um cursinho, Jaime Freitas, do TJ, ele tinha um cursinho e ele falou, ó, ele soube que eu fui dar um curso na ESA de Mogi Guaçu, falou, você não topa dar aula no meu curso? Eu falei, até topo. O quê? Ele falou, constitucional. Eu falei, vai. E a primeira aula que eu dei foi de constitucional. E quando eu fui para Ribeirão Preto, quando eu fui para Santa Rosa de Viterbo, não pude mais dar aula no curso dele. Que é presencial na época. Exato, aí comecei a dar aula em Ribeirão Preto e eu só tinha constitucional e abriu vaga para penal. E aí os promotores falaram, você topa dar aula de penal? Eu falei, topo. Então você vai começar com crimes contra a administração pública. Ai. Que eu adoro, né? Aí que eu fiz? Eu pedi um mês para preparar a aula, eu preparei. Como sempre, uma excelente aula. Eu li tudo que eu podia, eu li e tal, e fiz uma grande apostila para eu poder dar aula. A apostila não foi nem feita pensando no aluno. E quando eu terminei o trabalho, eu dei aula, inclusive durante a aula, eu fui aprimorando a apostila, porque os alunos vão fazendo perguntas que eu não tinha parado para pensar, e eles me faziam refletir em temas que eu não tinha parado para refletir, é uma troca bem interessante. Absolutamente boa. E aí eu fui, na segunda vez que eu dei essa aula, ou terceira vez que eu dei essa aula, aquela apostila já estava crescendo. Aí eu falei, quer saber, eu vou tentar publicar um livro. Aí eu transformei meio com cara de livro, mandei para uma editora, que topou publicar, a Del Rey, em Minas. Excelente. Antes de publicar, o Luiz Flávio Gomes me conheceu, me chamou para dar aula no curso dele, e eu levei o livro como um mimo, um book, né? Não tem o book das modelos? Sim, como mostrar o meu trabalho. Eu levei para ele, quando ele queria me contratar para dar aula, ele chegou e falou, não publique esse livro pela Del Rey, não, vamos publicar pela RT. Eu falei, nossa, a RT na época era a seleção brasileira. Era verdade. Aí eu liguei em Belo Horizonte, falei que eu não ia publicar mais lá. A RT... deixa eu só fazer uma observação aqui que eu acho importante. Antes da Del Rey falar que topava publicar, eu mandei para uma outra editora, dá até para falar o nome, mandei para a Saraiva, e a Saraiva recusou. Tá. Me mandou uma carta recusando, dizendo que o livro não tinha... Olha isso, né? Para os alunos também é bom, porque não desistam, né? A primeira recusa do que a Saraiva, olha aí. Mandou recusa, dizendo, olha, o livro não... A expressão foi, o livro não atende às expectativas do que ele quer como público. O tipo do livro da Saraiva não atende, tal. É importante essa observação que eu estou fazendo, você já vai entender por quê. E eu recebi aquilo, peguei a carta da Saraiva, que criticou de maneira construtiva o trabalho, com várias críticas. Eu sentei, reescrevi olhando as críticas, mas eu falei, não vou apresentar mais para a Saraiva. Foi aí que eu apresentei para a Del Rey, ela topou. E o Luiz Flávio falou, não, tira da Del Rey que nós vamos publicar pela RT. Eu falei, que legal, então vai sair pela RT. Antes de sair pela RT, a RT demorou, eu acabei publicando pela... Não, a RT falou que topava publicar, mas ela queria que eu abrangesse os crimes também praticados por particulares, todo o título 11, eu só tinha os praticados por funcionários públicos. Aí eu falei, vai demorar. Então, enquanto está demorando, eu publiquei pela editora Juspódio. Foi o primeiro livro. E aí, quando ele foi ampliado para todos os crimes, aí eu publiquei na RT. Por que eu estou te falando isso? Porque 3 anos depois, 3 ou 4 anos depois, eu estava dando uma palestra
em Salvador, e quando acabou minha palestra, eu fui autografar esse livro. E estava o Cortez, que era um gerente da Saraiva. Ele me puxou de lá e falou, Jardim, eu gostaria de publicar teus livros pela Saraiva. Olha a vida E foi dando muito voltas. bacana, porque eu fiz até uma homenagem à Saraiva, porque eu falei, olha, se não fosse a Saraiva fazendo Eu não essa teria crítica crescido. construtiva, talvez eu não tivesse melhorado o livro. É que agora eu estou casado com a editora Juspodium, que é a editora que eu publico todos os meus livros. E eu conheço as apostilas porque eu quase montei uma apostila das suas aulas. Eu tenho tudo anotado. Pois é, E eu- fiz espiral, porque eu anotava em folha E de... fica com muito material. Desse material, aí depois você dava, o LFG normalmente ele dava mais um materialzinho complementar, não lembro Sim, se você lembra? sim, sim. Aí eu pegava o complementar, mandava pôr no espiral, E então eu ficava tenho um- todas as suas aulas de homicídio, tudo comentada, porque ele legal. fazia detalhe por detalhe, que era um código comentado pra mim. Virava um código Eu comentário. falei, depois se eu for dar aula, e depois eu fiz escaranze, falei, se eu for dar aula é só usar os dois esqueletos, Perfeito. tá perfeito, nada se faz, a gente só vai procurando os A mestres, gente só não tem? aprimora. E dali, quantos livros? Livros, eu não, se a gente contar livros, eu acho que eu estou com 37 livros. Nossa, 37, 38. fala que quase a sua idade, é um livro por ano, quase. Agora está faltando plantar árvore. Me conta duas coisas. O caso mais desafiador, sem nomes, nada, que foi um desafio pra você. Que você sente assim, nesse caso eu fui grande, fui. Em todos a gente é, mas um que você se sentiu diferente na justiça. Olha, dois casos que eu não sei. São dois casos que me marcaram. Talvez porque eles me fizeram muito pensar nos envolvidos, tanto autor quanto vítima. São casos que me obrigaram a trabalhar também muito esse meu controle emocional, trabalhar a questão do racional. Um caso é um lutador de jiu-jitsu, onde eu era promotor de justiça, estudante de direito, e ele torturou e matou o próprio filho de 1 ano e 11 meses. Eu tinha minha filha, acho que tinha a idade da Meu vítima. Deus. Então isso foi horrível, porque... E foi terrível, terrível. Uma criança de 1 ano e 11 meses torturada e morta pelo pai, com a omissão da mãe. Então foi um caso bem complexo, que inclusive minha estagiária era a irmã do Vitor Valente. O outro caso foi um acidente com morte num parque em São Paulo, no Hopi Hari. Foi um caso... Em Vinhedo. Foi um caso, por quê? Porque eu tinha acabado de voltar de um parque fora do Brasil, e eu lembro que foi um caso que teve muita Deus. repercussão, ficou a imprensa Responsabilidade. querendo que eu denunciasse todo mundo por homicídio doloso, e eu não tinha cabimento homicídio doloso, e eu soube separar o sensacionalismo da imprensa daquilo que me parecia correto. E ali eu pude ver, claro, o sofrimento dos familiares da vítima, mas eu pude ver o sofrimento dos jovens que operavam a atração que acabou matando a menina. Esses meninos sofriam tanto quanto os familiares. Foi uma coisa complicadíssima. Então são dois casos que eu tive que trabalhar também muito eu. Por isso que Como fica o psicológico da gente, né? O que você faz pra trabalhar seu psicológico? E eu lembro que eu Esporte, escutei... que você dá suas dicas, né? Você faz esporte, você faz psicólogo, você faz o quê pra trabalhar tudo isso? Fazer esporte. E eu vou até te contar uma coisa que me chamou a atenção. Um dos jovens, que eu até denunciei criminalmente por homicídio culposo, nesse caso do parque, ele chegou para mim e falou, já acabou a oitiva? Por quê? Ele falou, porque eu não vejo a hora de ir para casa abraçar meus filhos. Ele falou que o que aconteceu, ele está sendo denunciado criminalmente por homicídio culposo de uma menina. E ele falou, eu não vejo a hora de abraçar meus filhos. Eu percebi. E eu pensei, é o que eu quero também. Eu quero ir para casa abraçar meus filhos. Sim. Mas, e para trabalhar tudo isso, claro, a gente também tem que pensar fora da caixinha, tem que ter um hobby, tem que ter alguma coisa. E eu procuro fazer esporte, vamos embora, alguma coisa assim. Que é essa dica pra quem vai prestar concurso, né? Dar aula para mim dar aula para mim é algo terapêutico, é algo muito interessante. Eu esqueço daquelas grandes frustrações que nós temos no dia a dia dando aula. E a gente consegue passar sim. o idealismo, né, que a gente tem, que nem sempre na prática, eu falo para os alunos, ter o direito é lindo, mas às vezes exercer não é tão fácil quanto lhe parece, né? Dar aula acaba servindo de fuga para mim.
para... E aí, e o interesse em dar aula para alunos do Ministério Público? Foi procura porque te quiseram para o Ministério Público, ou você sente que as pessoas estão entrando despreparadas e precisam desse auxílio do Ministério Público? Eu gosto, assim, eu acho interessante dar aula para quem quer prestar concurso para o Ministério Público, principalmente talhando a pessoa para que trabalhe com teses de Ministério Público. Eu digo desde o dia que eu entrei na carreira que nós precisamos de teses de Ministério Público. A Defensoria Pública, eu acho que ela trabalha muito bem suas teses. A Defensoria Pública trabalha em bloco e às vezes a gente vê o Ministério Público trabalhando em ilhas. E eu acho que nós temos teses de Ministério Público. O promotor não pode dizer a minha independência funcional. Sua independência funcional não pode fazer com que você fique maior que o Ministério Público. Sim. A sua independência funcional é para você assegurar que o Ministério Público seja muito grande. Seja uníssono, né? Tenha força. Exatamente. De Ministério Público, então, né? O Ministério Público não pode ser um conjunto de ilhas. Tem que ser uma grande ilha com vários soldados. É o que eu penso. Então, hoje, só para encerrar, uma dica para os alunos que querem carreira pública de uma maneira geral, porque como você tem um curso para carreira pública, né, o professor se dedica aos candidatos, né, principalmente aos candidatos, e é lógico que eu tenho um monte de advogado que acaba vendo como pensa um promotor para poder advogar também, porque é uma estratégia, a gente, né, muitas vezes eles escutarem um promotor para saber como pensa a cabeça de um promotor. Mas hoje, uma dica para não desistir. Eu brinco com eles que é uma São Silvestre, que é aquele momento de... A hora que você quer desistir, como você me falou, dei 15 dias para mim mesmo e aqueles 15 era o que eu ia parar. Porque 5 de janeiro eu ia voltar, porque eu estava determinada a passar. Né? Hoje o concurso tem os 3 anos, tem tudo aquilo, é um período que os alunos vão meio que se desgarrando, né? A comparação com a São Silvestre que você fez, ele é muito feliz, né? Porque é isso mesmo. Eu costumo dizer que a jornada do concurso é uma sequência de nãos, até o sim encerrar sua jornada. Perfeito. Mas você não pode chegar e jamais desprezar o não que você teve, porque foi graças a esse não que você conseguiu o sim. Essa jornada, então, ela é repleta de falhas. Falhas mais determinação é igual a sucesso. Falhas mais determinação. Aí, ó, tá vendo? Conjugando falhas mais determinação e eu brinco. Na carreira também, né? Enquanto Ministério Público, quantas vezes não foi uma denúncia que não foi aceita, que você tinha certeza que tinha que ser aceita? Ou que a justiça, talvez, no seu ponto de vista, não foi feita? Perfeito. E a gente trabalha. Por isso que eu até falei que a aula, eu em sala de aula, às vezes eu esqueço as frustrações do dia a dia. E nós temos... Quem está no dia a dia, nós temos muitas frustrações, muitas. Mas também temos muitas vitórias. Eu falo, o que faz continuar, a gente conversou, o professor falou, eu vou continuar até morrer na carreira, ou até aposentar, até me jogarem para fora. Perfeito. Até chegar aos 75 eu vou ficar lá. Exato. Hoje eu não me imagino fazendo outra coisa, já tive a oportunidade de, não me enxergo fazendo outra coisa, eu tenho o Ministério Público como finalidade de vida. Determinação, é isso que eu falo, que é para os alunos. Eles sempre perguntam, professora, como não desistiu? Eu falo, pergunta para a gente que não desistiu, Exato. Que foi lá e que chegou, porque ele vai falar para você, ele correu e ele penou muito. Eu vou te contar então, só para encerrar, e aqui eu posso dar nome aos bois. Eu tenho um aluno do RSC, o nome dele chama Kleber Vecchione, do Tribunal de Justiça, inclusive, servidor do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ex-servidor, você já vai entender por quê. Ele foi meu aluno, e ele foi meu aluno mesmo, porque tem gente que fica pulando de curso em curso. Ele fez outros cursos, mas com a pandemia ele veio fazer o RSC. E eu o conheci, ele fez o RSC, fez curso preparatório para a primeira fase, passou. Ele fez curso preparatório para a segunda fase, eu corrigi os simulados dele, passou. Ele foi para a fase oral, ele fez simulado comigo e reprovou no MP de São Paulo. No oral? No oral. E é terrível reprovar no oral. Eu imagino, eu não reprovei no oral. Você reprovou? Deve ser. Simone, você depois explica isso. Porque eu acho que é um golpe... É que a gente não sabe de onde vem a reprovação. Exato. É um golpe terrível, que quando a gente fala que tem que ter determinação, aí tem que ter determinação em dobro, ao quadrado. Para voltar para a primeira fase. Exato. Você tem que voltar a trabalhar a questão teste, letra de lei. Aí ele prestou novamente o MP, junto com outro, ele reprovou no MP do Rio, reprovou no MP de Minas, abriu o MP de São Paulo novamente. Ele passou na primeira fase, chegou na segunda fase, ele reprovou. Nossa. Depois de 3 anos como meu aluno, ele me ligou e falou, Rogério, eu quero agradecer tudo, mas eu estou desistindo. Eu lembro direitinho, eu passei na minha cachorra, eu lembro direitinho. Depois eu até te dou o contato dele, vale a pena conversar com esse cara. Aí eu cheguei e falei, você vai desistir por quê? Ele falou, professor, porque eu já vi... Chega. Ele mais velho, já tinha família. Quase 40 anos.
é servidor já do TJ, quer queira, quer não, já está concursado. Falou, professor, não é minha praia, já vi que não é para mim, é muita reprovação. Eu também tenho que entender que não é para mim. Eu falei, mas eu acho que é para você. Eu só te faço uma pergunta. Você não tem mais vontade ou você tem vontade? Eu falei, eu tenho muita vontade. Eu falei, então a dor vai ser a mesma. Você escolhe se você quer ter essa dor desistindo ou prosseguindo. A dor é a mesma. Porque você vai morrer com essa vontade. Mas você tem vontade, eu acho que você tem que continuar. Aí eu falei para ele, faz uma coisa. Dá um ano só. Coloca na minha cabeça, 12 meses, 10 meses. 10 meses, estuda como se fossem os últimos 10 meses da tua vida. Professor, já estuda. Me ligou, falou, professor, Vou estudar. vou fazer o grupo de estudos novamente e vou estudar. Simone, o nome dele, Kleber Vecchione. Em 10 meses, ele passou no MP de Goiás, no MP do Paraná, e está na fase oral do MP do Rio Grande do Sul, e ficou na fase oral do MP da Bahia. Agora vai. Não é? Ele já passou no MP do Paraná, só falta a que posse. é excelente. Já passou no MP de Goiás e vai prestar MP. E me ligou dizendo, você acha que eu devo prestar MP do Rio Grande do Sul? Eu falei, mas você está metido agora, né? Tá escolhendo Então, o time que ele vai jogar. uma pessoa que há um ano não tinha nenhum ministério Tava com o joelho público, quebrado? Exatamente. Tava com o joelho agora, quebrado? já passou no MP do Paraná. Todo time que é MP ele agora. de Goiás, e agora ele vai escolher qual ele quer. Qual estado que ele atuar. quer viver. Olha que beleza. É pra não desistir, é isso que eu falo. Entendeu? Isso, você vai viver com duas frustrações, a de ter tentado e a de ter desistido. Qual é melhor? A de ter tentado até onde você aguentou. Se você não aguenta mais, Eu falo que tem que Desiste, desistir é. quando acabar a vontade. exato. Eu vou agradecer, a gente ficaria o tempo todo, mas só estou esperando, vamos lá. Obrigada, gente. Obrigado.